E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e eu quero começar hoje uma série sobre os escritos de Freud. Eu vou começar tratando desse volume aqui, Fundamentos da Clínica Psicanalítica, publicado pela editora Autêntica, com textos do próprio Freud. Então eu vou abordar um pouco esses textos. Eu quero naturalmente começar explicando que eu não sou nem psicólogo, nem psicanalista, eu sou um historiador bastante interessado no assunto e vou procurar dar a minha contribuição para uma visão histórica da obra do Freud. Eu imagino que a minha perspectiva ela também possa trazer alguma contribuição para as pessoas que eventualmente estejam interessadas no assunto. Então, eu vou tratar hoje do primeiro texto dessa antologia chamado O Tratamento Psíquico ou tratamento anímico, da palavra em latim anima, que designa alma, psique. Então, tratamento da psique, da dimensão interna do sujeito. Me acompanha aí, então eu vou contar toda essa história nos próximos minutos. Então vamos lá. Primeiro, quem foi Freud? Vamos lembrar, que Freud foi um médico neurologista e é considerado o pai da psicanálise. É importante que vocês prestem atenção que o Freud viveu entre 1856 e 1939. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou começar tratando de alguns textos bem no início da obra do Freud, vamos dizer assim, exatamente do período em que ele está transitando, por exemplo, de técnicas como a hipnose, a catarse, até desenvolver claramente os preceitos da própria psicanálise. Então, atenta sempre para a questão tanto do período em que Freud viveu, como também atenta bastante para a data de cada texto, porque isso é muito importante. Ele é um austríaco judeu que precisou se refugiar na Inglaterra nos últimos anos de vida em função da perseguição dos nazistas aos judeus no período anterior e durante a Segunda Guerra Mundial. Ok? Estou destacando isso porque as pessoas precisam sempre se lembrar dos malefícios que formas autoritárias de poder podem gerar para todos nós. Nunca é demais nos lembrarmos que esse gênio da história, da psicologia, da psicanálise, precisou no fim da sua vida se refugiar, resistiu tanto quanto pôde, mas precisou fugir do regime nazista. Abordando um pouco a lógica desses volumes publicados pela editora Autêntica. Esse volume que é designado como Fundamentos da Clínica Psicanalítica faz parte de uma coleção das obras incompletas de Freud. São volumes temáticos com textos em ordem cronológica. Então, eu diria assim que são antologias temáticas que ajudam bastante os iniciantes nos estudos de Freud. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, se você estiver interessado em estudar o que Freud falou sobre clínica, você pega esse volume e você vai pegar lá desde do final do século XIX até a data próxima da morte de Freud, Você vai pegar todos os textos que ele tratou do assunto em ordem cronológica. Então você consegue desenvolver aquilo que para mim é muito valioso, uma visão histórica. Como é que a concepção de técnica psicanalítica ela se configura no pensamento do Freud? O mesmo vale para outros temas. Eu também tenho em casa um volume que trata de sexualidade, amor, sexualidade e feminilidade. Então, tudo que diz respeito a esse domínio dentro da obra do Freud pode ser acompanhado de ordem cronológica. Então, você percebe as transformações das concepções do Freud. Isso é muito legal. Lógico que se você é um leitor ou uma leitora experiente de Freud, você pode pegar as obras completas e pode ir lendo, se você quiser, do início ao fim em ordem cronológica. Mas você vai demorar um pouco para ler, porque são 2 dezenas de volumes e talvez você precise de algo mais objetivo, de algo que sirva a sua necessidade mais instantaneamente. Então esses volumes são mais interessantes, tá bom? Essa é a minha sugestão.
para esse texto chamado Tratamento Psíquico ou Tratamento Anímico. É um texto de tamanho médio, é bastante importante, que está neste volume entre as páginas 19 e 46. É um texto de 1890, presta bem atenção nisso, né? Presta bem atenção, 1890. E eu acho, né, na minha interpretação, ele é um marco na transição da técnica da hipnose, também na técnica da catarse, para a fala livre, né? Então a gente diria assim, de forma muito simples agora, que a técnica psicanalítica está baseada na fala livre, né? Quer dizer, o papel do terapeuta é instigar o paciente para que ele fale livremente, sem censura, sem medo de ser julgado, né? Ele fale livremente tudo aquilo que vier à sua mente, da forma como vier, sem interferir naquilo que vai falar, porque muitas vezes a gente, ou por medo de ser julgado, ou por medo de estar sendo incoerente, por medo de estar sendo infantil, inadequado, seja lá o que for, a gente fica retendo, né? E não fala. E também o inconsciente funciona através de um encadeamento temático. Então uma ideia puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, e nem sempre essas ideias estão encadeadas de uma forma que a gente consegue de imediato perceber a lógica. De qualquer forma, é importante que a gente fale, né? E que tenha a consciência que está diante de um profissional habilitado para nos ouvir sem nos julgar. Então, sendo essa a principal estratégia, vamos dizer assim, terapêutica da psicanálise, a gente precisa saber que historicamente o Freud não começou a tratar da fala livre. Ele começou a utilizar, assim como o Jung no início dos seus trabalhos, começou a utilizar a hipnose, a técnica da hipnose, e também uma outra técnica associada que é a catarse, né? Que é uma espécie de expressão de intensidade emocional. Depois a gente vai poder falar um pouquinho mais adiante, seja no vídeo de hoje, seja em vídeos próximos. É um texto bastante curioso porque fala então da articulação entre corpo e fala, né? É interessante isso, como o Freud, sendo um neurologista, né, ele tinha uma percepção de uma dificuldade que existe de você perceber quando é que termina a corporalidade e quando é que começa, né, aquilo que não é corporalidade, né, a psique. As representações são constituídas por nós, né? Então, vamos lá. Eu vou falar então um pouquinho da magia das palavras, né? É interessante isso, porque o texto começa abordando essa questão do poder, se a gente quiser, que as palavras têm sobre o nosso corpo, né? Então vamos lá, uma citação da página 19 é muito legal, ó. Um desses meios é, em primeira linha, a palavra. E palavras também são a ferramenta essencial do tratamento anímico, psicológico. O leigo achará difícil entender que distúrbios patológicos do corpo e da alma possam ser eliminados, entre aspas, por meras palavras do médico. Então, eu gravei um vídeo sobre Walter Benjamin, onde ele fala que o paciente se desloca até o médico e quando ele chega diante do médico, o simples ato dele narrar a sua doença, essa narração da sua doença, já faz parte do processo de cura da doença, né? Quer dizer, o fato de você estar diante de um médico, uma pessoa que você acredita estar habilitada para te orientar no sentido de que você seja curado de algum mal que você esteja sentindo, só isso, antes mesmo da própria intervenção médica, isso já tem algum efeito terapêutico sobre a vida da pessoa e é importante que a gente se lembre disso. E me parece que Freud está falando de algo muito parecido aqui daquilo que eu havia indicado no texto que gravei sobre Walter Benjamin. Continuando a citação, ele achará que se lhe imputa acreditar em magia. Naturalmente que a palavra magia que ela está fazendo alusão a crenças religiosas que existiram no passado, mas que também existem no presente, né? Essa ideia de que palavras ditas da maneira correta, pela pessoa certa, no contexto adequado, elas por si só são capazes de curar. E o Freud está dizendo, olha, entre essa crença religiosa e a crença de que o médico pode, através da sua fala,
curar as pessoas, há uma similaridade entre essas duas coisas, e a similaridade está baseada naquilo que está aí sintetizado por intermédio dessa palavra, a palavra magia. Continuando a citação: e ele não está de todo enganado. As palavras de nossos discursos cotidianos nada mais são do que magia empalidecida. Mas será necessário trilhar mais um desvio para tornar compreensível como a ciência consegue devolver à palavra pelo menos uma parte do seu antigo poder mágico. Isso para mim é fascinante, porque diferentemente do que muitas pessoas sob influxo da filosofia iluminista, racionalista acredita, Freud está aqui simplesmente afirmando que existe uma continuidade entre crenças mágicas e ciência. No caso aqui, ele está falando de medicina, ele está falando de psicologia, né? Então é óbvio que não existe descontinuidade entre um fenômeno e outro. É lógico que são formas de saber distintas, que operam a partir de categorias e de lógicas distintas, mas não seriam tão distintas a ponto da gente não perceber nenhuma continuidade, né, entre elas. E o Freud está naturalmente apontando aqui que existe pelo menos uma continuidade no que diz respeito à crença que existe em ambas as formas de saber, de que palavras podem curar pessoas, né? Lógico que aquilo que funciona no âmbito da religião é muito diferente daquilo que funciona no âmbito, por exemplo, da técnica psicanalítica, mas vamos nos lembrar que quando estamos em terapia, fundamentalmente estamos ali motivados pela crença de que podemos ser curados a partir daquilo que nós falamos. Bom, uma outra citação ainda sobre esse assunto, um pouquinho mais adiante no texto, na página 31, é fascinante também. Agora começamos a entender a magia da palavra. Palavras, como sabemos, são os mais importantes mediadores da influência que uma pessoa quer ter sobre a outra, né? Todo mundo que usa a palavra está exercendo influência sobre outras pessoas, né? Palavras são bons meios para provocar transformações anímicas, né? Psíquicas, psicológicas, naquele a quem elas são dirigidas. E por isso não soa mais estranho quando se afirma que a magia da palavra pode afastar manifestações de doença, ainda mais aquelas que se originam em estados anímicos, né? E me parece que a gente ainda não conseguiu avaliar suficientemente o quanto uma parte importantíssima, talvez a maior parte das nossas doenças no nosso corpo tenham alguma origem na nossa psique, né? Existe um termo no âmbito da medicina, da psicologia, né, que é chamada de psicossomática, né, que é exatamente um campo que estuda essa relação que existe entre doença física, doença no corpo e como efeito de emoções, de sentimentos, de conflitos, de tensões psicológicas que nós estamos experimentando, né? E isso de fato é uma coisa fascinante, né? Uma outra ideia presente nesse texto que eu gosto bastante é a relação que há então entre corpo e palavras, né? O modo como o nosso corpo reage às palavras, né? Vamos lembrar que Freud e também o Jung, né, ambos narram nos seus textos, especialmente no início do trabalho, né? E vamos lembrar que tanto o Freud era médico como o Jung era médico, né? O Freud era neurologista, o Jung era psiquiatra, porque é no momento em que o próprio campo da psicologia está se formando, então não existiam psicólogos ou psicanalistas ou terapeutas, no sentido de pessoas que trabalham a partir da fala, né, da cura a partir da fala. Então, basicamente, os destinatários dos seus trabalhos eram inicialmente os médicos. Depois, um outro campo vai se constituir e aí então a gente vai ter uma formação específica no âmbito da psicologia. Mas há pessoas que até hoje trabalham na borda entre esses dois fenômenos, né? Há médicos que atuam como terapeutas, né, como psicanalistas, né, e por aí vai. Ou
há psicólogos que estudam a psicossomática, né? O efeito da psique sobre o corpo, né? Como é que doenças são produzidas a partir de tensões que nós experimentamos. O Freud diz assim na página 26: na avaliação de dores que normalmente se associam a fenômenos corporais, deve-se considerar sua evidente dependência de condições anímicas, psicológicas. Os leigos, que gostam de resumir tais influências anímicas sob o nome de imaginação, costumam ter pouco respeito diante de dores causadas pela imaginação, ao contrário daquelas causadas por ferimento, doença ou inflamação. Mas se trata de uma evidente injustiça, seja qual for a origem das dores, até mesmo a imaginação, as dores nem por isso são menos reais ou menos intensas, né? Quem, por exemplo, teve uma crise aguda de ansiedade sabe como, por exemplo, preocupações do cotidiano, né? Dificuldades em lidar com determinadas situações, o medo, né? A fobia, eles podem produzir sintomas físicos bastante severos, né? Coração acelerado, né? Dificuldade para respirar, às vezes dor no peito, né? Então são exemplos de continuidade entre aquilo que a gente chama de dimensão psicológica e o nosso próprio corpo, né? E o Freud está articulando muito bem isso, né? É fantástica a forma como ele diz: olha, você está doente e a sua doença tem origem na sua imaginação, na sua capacidade imaginativa, né? Então, muitas vezes, por exemplo, nós ficamos imaginando o que será o nosso futuro, ficamos imaginando que o nosso futuro vai ser catastrófico, ficamos imaginando que a economia vai estourar, que a economia vai ficar caótica, que o país vai ficar caótico, e a gente começa a imaginar isso, e isso começa a ter um efeito sobre o nosso corpo, né? Não só sobre as nossas emoções, mas também sobre o nosso corpo. Começamos a sentir sintomas no nosso corpo. Então, algo que tem origem na nossa capacidade imaginativa é capaz de produzir sintomas bastante severos sobre o nosso corpo. É isso que o Freud está dizendo, e ele está dizendo: não devemos desprezar um fenômeno apenas porque ele tem origem ou ele está fundamentado na nossa imaginação. Dor é dor, e ainda que seja a dor causada por um ferimento, né? Você sofreu um acidente, foi atropelada, ou estava cortando carne e cortou um pedaço do dedo, né? Por exemplo, está cortando um legume, cortou um pedaço do dedo, tanto faz, né? Se você imagina uma catástrofe no futuro e o seu corpo dói, a sua alma dói, ou se você se cortou ou sofreu algum trauma físico, torceu, quebrou o pé, quebrou um braço. É dor, e o Freud está dizendo: todas elas devem ser encaradas com a mesma seriedade, com o mesmo respeito. E aí o Freud começa a fala de uma coisa bastante legal também nesse texto, de expectativa crédula. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: existe um fenômeno que ele designa de quando você espera algo, quando você acredita, quando você tem fé ou tem a crença, não fé no sentido religioso, mas você tem fé no sentido de que você acredita que algo vai acontecer. Essa expectativa de que algo vai acontecer tem uma ingerência muito forte sobre o seu corpo, né? Então, do mesmo jeito que quando eu me imagino um futuro catastrófico, eu posso sentir sintomas sobre o meu corpo, quando eu imagino que eu posso estar diante de uma situação que possa produzir cura sobre mim, isso também tem um efeito sobre o meu corpo e também, naturalmente, sobre a minha psique, né? Então, se você, como eu, né? Todas as segundas-feiras à tarde eu vou para o consultório para fazer terapia, né? Com uma psicanalista. Então eu faço isso porque eu entendo que indo ao consultório e narrando as minhas histórias pessoais, eu posso ser curado de uma série de coisas. É isso que o Freud chama de expectativa crédula, ou, se vocês quiserem, na página 27 ele diz uma coisa que é bem legal: mas
a expectativa crédula, ele está aqui colocando em itálico para destacar essa expressão, né? Fica mais concreta nas chamadas curas milagrosas, que ainda hoje acontecem diante dos nossos olhos sem a participação da arte médica. As verdadeiras curas milagrosas acontecem com crentes sob a influência de eventos adequados para a intensificação dos sentimentos religiosos, ou seja, em locais onde se idolatra uma imagem misericordiosa e operadora de milagres, onde uma pessoa sagrada ou divina se apresentou aos seus filhos humanos, tendo-lhes prometido a diminuição do sofrimento em troca de devoção, onde são guardadas as relíquias de um santo como um tesouro. Então está dizendo, se você frequenta um templo religioso, ou qualquer fenômeno religioso, mesmo que não se reúna num templo, mas se você frequenta, se você tem uma conexão com algum fenômeno religioso, você, diante desse fenômeno, você tem uma expectativa crédula, uma expectativa de solução de problemas. E isso é fundamental. E o Freud vai dizer, olha, a ciência trabalha, ou pelo menos parte desse mesmo pressuposto, né? Essa crença de que você vai estar diante do médico e ele vai prescrever algo que vai curar. Essa é a mesma expectativa que existe quando você vai a um templo religioso, porque acredita que lá existe alguém que pode curar a sua doença, seja ela psicológica ou física. Então ele lista algumas expressões de expectativa crédula no seu texto, né? Por exemplo, a fé religiosa em curas milagrosas cria uma expectativa crédula. Ou o próprio grupo social, por exemplo, no contexto de experiências de fé, né? O fato de você estar, não só acreditar que pode ser curado, mas o fato de você estar junto com outras pessoas que também acreditam que pode ser curado e que te motivam a acreditar que você pode ser curado, isso é um fenômeno extremamente importante, né? Depois ele cita médicos e tratamentos da moda predispõem para a cura. É interessante isso, porque ele diz, bom, de repente em algum lugar existe um médico cujas pessoas acreditam que esse cara é um médico diferenciado, que ele tem uma capacidade de diagnosticar, de sacar o que está acontecendo com as pessoas acima da média da maior parte dos médicos. Então as pessoas se dirigem para lá com uma expectativa crédula. Eu vou me colocar diante de alguém que tem uma habilidade técnica excepcional e, portanto, eu vou ser curado, né? Ou tratamento da moda. Olha, descobrimos que fazer tal coisa resolve o problema das pessoas, né? Sei lá, só que imaginar. Tomar mel com própolis pode curar uma doença X. Essa expectativa de que você vai tomar o mel com própolis e vai ser curado, é isso que o Freud chama de expectativa crédula, né? E ele diz também, em quarto lugar, ele fala do manejo da hipnose por uma pessoa habilitada. Quer dizer, eu vou me colocar diante de um hipnólogo e essa pessoa, sendo bastante competente em termos de hipnose, ela vai conseguir manejar a cura da minha doença. Também aí a expectativa crédula. E uma coisa, por fim, né, que o Freud fala, que eu gosto bastante, a gente sabe que o Freud começou tratando com hipnose exatamente porque trabalhava em cima da expectativa crédula, mas ele parou de utilizar hipnose, né? E ele apresenta algumas justificativas para isso, né? Então ele diz, alguns comandos podem ser difíceis de serem obedecidos ou mais difíceis do que outros. Por exemplo, se você chegar diante de uma moça jovem e der um comando para que ela tire a roupa, né, é só uma hipótese isso. É óbvio que a inibição dessa pessoa pode levá-la a criar resistência a obedecer isso. Ou se você chegar diante de uma pessoa honesta ou comprometida com a honestidade e tentar induzir essa pessoa a roubar, né? Esses são exemplos que o Freud usa no próprio texto, são exemplos absurdos, né? Mas essa pessoa provavelmente vai sofrer resistência, mesmo que seja num ambiente totalmente artificial e só para simular o quanto a hipnose pode produzir efeitos sobre a pessoa. Depois ele diz, o sucesso em algumas situações não garante que a hipnose funcionará na remoção de uma doença. Então, a hipnose pode funcionar em algumas situações,
mas ela pode não funcionar em outras, né? Eu já li, por exemplo, pessoas que trabalham com hipnose narrarem que pessoas com câncer foram curadas através da hipnose, inúmeras sessões até que a pessoa fosse curada. Eu li isso, né? Então assim, mas me parece que isso não é a regra, isso não é comum, e câncer normalmente precisa de uma intervenção bastante importante na medicina, dependendo do caso, né, com quimioterapia ou a radioterapia. Em terceiro lugar, ele diz: algumas doenças são suspensas apenas temporariamente, mas não de forma definitiva. Eu experimentei isso, fiz hipnose em função de uma alergia que eu tinha na aba do nariz, na sobrancelha, ficava irritado, né? E funcionou de imediato, mas depois, com o tempo, isso voltou, né? Fazendo terapia, quando eu comecei a tematizar essa questão e fui me conscientizando dos fatores emocionais que estavam relacionados a isso, a irritação desapareceu definitivamente, né? Me parece que isso exemplifica bem o que o Freud estava querendo dizer. E por fim, ele diz assim, que a hipnose coloca seu praticante sempre em uma situação imprevisível, conduzindo à escolha de estratégias mais confiáveis, né? Então, você não tem muito controle sobre o ambiente da hipnose, né? Você está se expondo sempre a um certo risco, ao risco da pessoa não responder, ao risco da pessoa resistir, né? Ou alguma resposta que você não consiga manusear ali, né? Manejar. Então, Freud abandonou a hipnose. O Jung diz a mesma coisa, ele conta algumas situações em que ele utilizou no início da sua carreira a hipnose, mas se viu em situações bastante difíceis e por isso abandonou também a hipnose. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele seja útil para compreender o pensamento do Freud, compreender as transformações do manejo clínico do Freud, e espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar de novo em um próximo vídeo. Até lá!